amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira espetacular de NFL. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se é saudade, se é a volta do público, mas a temporada está começando de um jeito que eu não me lembro de uma temporada da NFL tão espetacular quanto essa. 3 semanas de tirar o fôlego. Tivemos um Thursday Night Football mais ou menos, mas o Domingão compensou, olha... Do começo ao fim, com um jogão melhor do que o outro, é chute de 66 jardas para definir jogo, é partida com virada e definida com relógio estourado. Sensacional, espetacular mesmo, um começo daqueles, tá? A gente já falou aqui dos jogos do primeiro horário no domingo, você confere no link aqui em cima, aqui do lado também tem, na nossa playlist lá você encontra o vídeo do domingo, mas eu vou fazer algumas considerações também que ficaram, uns esclarecimentos que ficaram faltando neste domingão, e vamos falar aqui dos jogos do segundo horário, das grandes partidas que tivemos no segundo horário, e também do Sunday Night Football decidido. Olha, o que você faz em 37 segundos, hein? O Aaron Rodgers vence uma partida. Então vamos falar isso aqui. Quero a sua participação, deixe aí o seu comentário dizendo como é que você está nessa segunda-feira, tá feliz, tá triste com o seu time, deixe o seu comentário, larga essa curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado, e aí vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar aqui fazendo uma cobrança para o Matheus Miguel, que cobrou aí, fizemos uma aposta na semana passada com o Sunday Night, falei que ia da Packers, ele falou que ia da 49ers, ele falou que eu teria que fazer o programa usando a camisa dos 49ers, estou aqui, ó, camisa do Arsenal, tá? É quem simboliza a vitória no final de semana, e te aguardo nessa terça-feira na nossa gravação do Toque Passa NFL, o podcast comigo, com o Sherman, com o Ivo Stank. Segue lá a gente nas redes sociais, @Toque Passa, tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente vai dizer aqui quando vai ser gravado. Terça-feira, 6 horas da tarde, a gente passa o link para vocês, 6 horas da tarde de Brasília. A consideração aqui com relação ao vídeo deste domingo, o Thiago Crepaldi mandou uma mensagem, acho que legal a gente comentar aqui, que ele falou que, ó, não entendo você criticar o QB dos Jaguars, né, o Trevor Lawrence, e do Chicago, o Justin Fields, e defender o dia dos Pats, né, o Mac Jones, sendo que os Pats têm um time e uma linha muito melhores. Você acha mesmo que está sendo coerente? Bom, eu não acho que os Patriots têm uma linha tão melhor, tá? Acho que ficou bem claro na partida aí contra os Saints que a linha dos Patriots sem o Trent Brown é um terror, é uma peneira, né? E eu não vejo esse time também tão melhor do que esses outros adversários. Os Patriots não têm recebedores ainda, né? Tá, o Aguilar não está em sintonia com o Mac Jones. Você vai colocar que o Myers é o principal recebedor dos Patriots hoje, então... Tem sim problemas. No papel pode ser uma equipe interessante. Eu questiono muitas movimentações que fizeram na off-season, mas ok, entrar nessa questão. Mas outro ponto, eu acho que é o principal. Eu não critiquei o Trevor Lawrence e o Justin Fields. Eu critiquei os treinadores, o Urban Meyer e o Matt Nagy. Começando pelo Urban Meyer, ele de novo coloca o Trevor Lawrence em situações em que ele vai ser interceptado e ele vai ficar perdendo e ele vai ficar passando vergonha, uma interceptação atrás da outra, e isso cria um problema na cabeça do jogador. O Trevor Lawrence era um cara muito acostumado com vitória. Tudo bem que a vida dele não seria vitória o tempo inteiro na NFL, mas não é para ser desse jeito. E eu tuitei até que ou o Jaguars acaba com o Urban Meyer ou o Urban Meyer vai acabar com o Trevor Lawrence. Ele está colocando em situação muito ruim o jogador. Tem que proteger melhor e tem que evitar esse risco. Que eu falei, o Saleh com o Zach Wilson na semana passada, 4 interceptações. Pô, calma aí, vamos tirar o pé. Não precisa forçar o braço. Joga mais um arroz com feijão, faz o simples. Essa é a postura de um treinador. O Matt Nagy também cria um outro problema. Eu disse que o Matt Nagy tentaria voltar com o Dalton assim que o Dalton tivesse condições físicas. E esse jogo de ontem, né, a derrota do Chicago Bears para a equipe do Cleveland Browns, dá mais munição para que ele faça isso quando o Dalton tiver condições de voltar. Porque... foram 68 jardas apenas, e o Justin Fields foi sacado 9 vezes. O Justin Fields dá uma dinâmica para o ataque que o Dalton não consegue dar. O Matt Nagy defendia que você precisava dessa experiência, e eu entendo, você precisa dessa experiência, mas você pode trabalhar melhor com o seu quarterback. Eu acho que é isso que a gente cobra mais do Matt Nagy, que ele trabalhe melhor as qualidades, as características de seu jogador. Você sabia desde a segunda-feira que dificilmente o Andy Dalton teria condições de ir para esse jogo. Então, prepara um playbook para apostar mais nessas coisas. Vai pegar uma defesa difícil dos Browns, uma defesa que tem muito potencial e que agora mostrou isso daí, conseguiu 9 sacks.
Então trabalha com a mobilidade do Justin Fields, com a rapidez ele fazer um passe, faz uma run pass, um playbook mais baseado na corrida e no passe, nessas possibilidades de correr e passar a bola, usa de uma forma mais inteligente. O Matt Nagy não fez nada disso e os Bears pagaram um preço muito caro, que pode também estragar, tá, o jogador. Eu acho que o Andy Dalton volta a ser titular quando ele tiver condições físicas e é até bom pro Fields, porque ele não vai trabalhar mais nesse time horrível como o Matt Nagy está trabalhando. Muito faltou proteção, faltou tudo para a equipe do Chicago Bears. Agora sim, vamos falar da vitória. Vou começar com o Sunday Night Football, a vitória sensacional do Green Bay Packers sobre o San Francisco 49ers, 30-28. Vou até dizer aqui que eu não estou colocando fotos, eu gosto de ilustrar bastante, porque a gente está com problema. Estou com um probleminha no computador aqui desde o final de semana e eu não vou exigir mais da máquina não, mas vamos falar aqui da máquina chamada Aaron Rodgers, porque o cara tá daquele jeito de novo, hein? A conexão dele com o Davante Adams está mais do que bem, maravilhosinha, arrumadinha aqui. Ele conseguiu ter, com o Davante Adams, foram 132 jardas recebidas em 12 passes conectados de Rodgers para Davante Adams. Passos muito importantes, inclusive ali naquela reta final, nos 37 segundos finais, para deixar o Crosby em condições de chutar o field goal. Tem uma dúvida muito grande com relação à questão da saúde do Davante Adams, que tomou uma pancada e o protocolo durou 90 segundos, o cara já voltou para campo. Acho que a NFL já foi mais rígida com relação aos seus jogadores do que aconteceu na noite desse domingo, mas Aaron Rodgers está aí, se recuperando daquela derrota na semana 1 para a equipe dos Saints. Os Packers conseguem uma grande vitória da forma como foi, né? Abriu 17-0, tomou a virada e tinha 37 segundos para conseguir o chute da vitória. Conseguiu fazer isso. Então, incrível, né? Para comemorar bastante. Prime time, vence 2 seguidas no prime time, venceu os Lions no Monday Night, agora fez Sunday Night jogando fora de casa contra um time que nos últimos tempos tem batido bastante. Então, o LaFleur conseguindo ir para cima do Shanahan e dar a resposta ali. Grande vitória dos Packers. Do lado dos 49ers, eu fiquei decepcionado com algumas situações, algumas que eu já imaginava, a secundária sofrendo nas mãos do Rodgers. Acho que até os Packers poderiam ter explorado um pouquinho mais, mas permite muitas big plays essa secundária da equipe dos 49ers. O ataque tem muitos problemas de corredores, né? Perdeu quase todo mundo, estava correndo com o Trey Seymour, que é um calouro draftado aí de Ohio, que é um cara... Teve 10 carregadas para 31 jardas, não foi um fator, foram apenas 67 jardas terrestres. A equipe estão tentando encontrar o que fazer depois de perder 3 jogadores do backfield ali, de conseguir fazer as corridas. E nós temos que falar um pouquinho do Shanahan com relação aos quarterbacks. O Jimmy Garoppolo teve um começo muito ruim, a interceptação a gente pode questionar demais, porque foi uma interceptação... não tinha por que aquele passe tão longo com a cobertura dupla em cima do jogador, não fazia sentido, começo muito ruim mesmo, mas ele vai se colocando em situação, ele colocou os 49ers em situação de vencer o jogo. Você marca um touchdown, faltando 37 segundos, para sua defesa colaborar e parar o ataque adversário por 37 segundos e você sair com a vitória importante dentro de casa, até porque os seus rivais de divisão já tinham vencido, os Rams e os Cardinals já estavam 3-0, você precisava manter nesse ritmo. Não deu certo. Mas eu quero que o Shanahan use um pouquinho diferente o Trey Lance. O Trey Lance não pode ser o Taysom Hill. Ele não pode entrar para fazer uma corridinha e marcar um touchdown. Você tem que explorar, bota os dois caras em campo. Se você falou que essa ideia é você usar os dois jogadores, ou você vai começar a ter que dividir o snap, fazer um pouquinho, uma coisa diferente. Não pode ser só para uma jogada específica, o cara entra lá e corre e faz um touchdown. Ótimo, e se ele tomar uma pancada e se machuca? Você vai correr o risco de perder o Garoppolo e também perder o Trey Lance. Você não está dando experiência nenhuma para o Trey Lance dessa forma. Você está colocando o cara lá do nada, ele vai virar um Taysom Hill. Não é isso que você quer para o seu time. Os 49ers precisam acordar porque... tá bem judiado com relação às contusões, não tem o que dizer. Perdeu muita gente importante nesse time. Uma vitória maiúscula da equipe dos Packers, 2-1, estão lá brigando pela liderança de sua divisão, enquanto os 49ers agora perdem um pouquinho de contato com os seus rivais. Um rival que abriu vantagem foi a equipe do Los Angeles Rams, que venceu o Tampa Bay Buccaneers por 34-24, um jogão que entregou exatamente aquilo que a gente esperava. 2 quarterbacks fazendo boas jogadas, tendo muitas jardas, grandes recepções
E eu vou começar pelo lado vencedor, o lado que o Stafford deve estar, olha, com um sorriso daqui a aqui, porque é incrível, né? Quando você tem uma qualidade, você é bom, você tem um braço forte e você joga num time como os Lions e não vai adiante, que você não consegue, isso vai te frustrando. E agora você está numa equipe em que você passa umas bolas, às vezes a bola nem está tão perfeita, nem tá tão encaixada e alguém faz a recepção, é tão bonito ver isso, né? Tão emocionante. A conexão dele com o Cooper Kupp tá espetacular, o Kupp teve 2 recepções para touchdown, tá muito bem, 96 jardas, 9 passes recebidos de 12 tentados, muito bem. E o Deshaun Jackson apareceu, o Deshaun Jackson vintage aí, ele teve 120 jardas em 3 recepções, claro, o grande passe, né, para 75 jardas, um touchdown de 75 jardas, uma jogada, uma big play maravilhosa ali no segundo tempo e uma vitória muito importante dos Rams. Conseguiram, o Matthew Stafford teve 27 de 38, 343 jardas, 4 passos para touchdown. E do lado do Tampa Bay Buccaneers, que vai se preparar, vai encarar o Brady, vai encarar a sua ex-equipe no final de semana que vem. É uma derrota. É dolorosa porque tá 2-1, né? Mas tudo bem, os Panthers estão 3-0, mas você confia que os Panthers vão ganhar essa divisão? Eu não acredito muito nisso, não. E o Tom Brady teve uma partida de 432 jardas. Tá? Ele conectou 41 de 55 passes, um passe para touchdown. Incrível até você pensar que a defesa dos Rams cedeu 432 jardas para o Tom Brady, mas cerca de 30 jardas no jogo terrestre. Não foi um grande fator nessa partida, mais uma vez. Para a equipe dos Buccaneers. Mas mesmo assim foi uma defesa que passou segurança, né? Então eu gosto muito desse equilíbrio da equipe do Los Angeles Rams. Tô sentindo falta da defesa dos Buccaneers. A defesa dos Buccaneers nessa temporada regular está a defesa da temporada regular passada. Ela não está a defesa dos playoffs, que foi monstruosa, que foi incrível. Ela conseguiu um sec, já acho que no 3º ou no 4º período do jogo. Tá? Não conseguiu levar aquela pressão para o Stafford, não teve respostas para conexão com o Deshaun Jackson e também, principalmente ali com o Cooper Kupp. Então, precisa ser revisto nessa equipe do Tampa Bay Buccaneers. Não é um desespero, os Buccaneers não estão em maus lençóis, foram jogar em Los Angeles contra uma equipe que eu estou apostando que vai para o Super Bowl. Eu acho que os Rams vão jogar o Super Bowl em sua casa. Para mim, é a melhor equipe da NFC neste momento. Já apostava isso antes de começar a temporada. Só tem que abrir o olho porque algumas coisas precisam ser feitas. O ataque não vai conseguir dar conta do recado toda hora, precisa que a defesa dê esse passinho além. Defesa que deu um passinho além foi a defesa do Minnesota Vikings, vitória sobre o Seattle Seahawks em maus lençóis agora, 1-2 dentro de uma divisão complicadíssima, o cenário começa a ficar ruim por mais que seja começo de temporada. Minnesota 30-17, primeira vez que o Russell Wilson perde um jogo para os Vikings, o jogo aconteceu lá em Minnesota. Kirk Cousins ainda não foi interceptado, né? Ele teve mais uma rodada ali com 3 passos para touchdown e nenhuma interceptação, 323 jardas para o Kirk Cousins. O Russell Wilson foi 23 de 32, teve 298 jardas, um passo para touchdown, mas o ataque do Seattle Seahawks, ele se dissolve, ele se desfaz completamente mais uma vez na segunda etapa. Os 17 pontos do Seahawks saíram no primeiro tempo. Vamos lembrar semana passada, estava vencendo os Titans com uma grande vantagem no segundo tempo, o time não mantém o ritmo, não se encontra, não consegue achar respostas para os ajustes que os adversários fazem no vestiário e não consegue produzir pontos. Foi assim mais uma vez. Então, estava na briga, estava um jogo parelho, estava 21-17 no intervalo para a equipe dos Vikings. E depois, no segundo tempo, foi um monólogo da equipe dos Vikings conquistando essa vitória. Importante também porque estava 0-2 e aí consegue uma vitória para entrar mais na briga lá. O Seahawks começou bem, vencendo o primeiro jogo contra os Colts. 2 derrotas seguidas, da forma como que foram essas derrotas, eu acho que acende um alerta. Eu tinha uma expectativa do Seahawks ficando em último dentro da divisão. Essa expectativa vai cada vez mais se alinhando com a temporada. Até achei que os Seahawks fossem me dar um tapa na cara, eu falei lá no vídeo da primeira semana, mas agora está entrando mais do que eu imaginava. Com os problemas que você tem ali o jogo terrestre, o ataque que vai produzir, mas ele não é constante, e a defesa conseguiu ceder 140 jardas para o Minnesota Vikings sem o Dalvin Cook. Eles não tinham o principal corredor, um cara que de fato é fator. E aí você teve o Mattison, que é o reserva, conseguindo 112 jardas. Você não pode ter o running back reserva do seu adversário conseguindo 112 jardas.
Tá? Então é um grande problema. Foram 140 jardas terrestres, mais 323 jardas aéreas. Ou seja, problemaço para a defesa do Seattle Seahawks. Vejo um futuro meio tenebroso. Enquanto isso, a defesa dos Vikings vai conseguindo ajudar bastante esse ataque. E tem, armas incríveis, né? O Jefferson, para mim, é um recebedor espetacular. O Thielen pode ser mais bem utilizado do que ele foi utilizado no final de semana. E para a gente fechar aqui, vou falar a vitória do Las Vegas Raiders sobre o Miami Dolphins. Mais um jogaço deste domingão aqui, 31-28. Uma vitória na prorrogação, os minutos finais da prorrogação, com 3 field goals dentro dessa prorrogação. Então foi uma partida emocionante do começo ao fim. 3-0 para a equipe dos Raiders, só que com muitas dúvidas de novo, porque esse time está se esforçando para perder partidas que não deveria ser assim, né? Ele poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade. E é o segundo jogo que acontece em Vegas, a gente sabe que o show em Vegas você sempre quer uma coisinha a mais, você nunca quer que acabe a noite, mas é o segundo jogo com prorrogação. Eles estão levando muito a sério essa política de Vegas. Vitória por 31-28, os Raiders que saíram perdendo por 14-0, conseguiram ir para o intervalo ainda perdendo por 14-12, conseguiram ter inclusive um safety, né, uma pane mental ali no Miami Dolphins do Jacoby Brissett, um passe, uma primeira descida na linha de 1 jarda, ele faz um passe dentro da endzone e toma uma pancada na hora ali. Então, um problema, o Miami Dolphins sem poder contar com o Tua Tagovailoa e segue com seus problemas de ataque. A defesa é muito boa. A defesa dos Dolphins é uma defesa muito interessante mesmo, que consegue provocar big plays, né? Consegue interceptação, sempre consegue um turnover, consegue forçar alguma coisa. Só que o ataque não entrega esse mesmo potencial. Tá? Teve 133 jardas terrestres, mas lançando a bola, 215 jardas apenas para o Jacoby Brissett. Ele teve 32 passes conectados de 49 tentados. Então, tudo bem, a gente vai falar aqui, ó. Tava com um déficit de 11 pontos no quarto período e mesmo assim foi buscar. Conseguiu aquela campanha maravilhosa já nos segundos finais e consegue a two-point conversion com um relógio quase estourado que leva o jogo para prorrogação. Tem os seus altos, o Jacoby Brissett, não acho que ele seja de todo ruim. O problema é o ataque como um todo da equipe dos Dolphins. E, claro, que a gente tem que criticar a defesa dos Raiders por forçar essa situação toda, né? Por permitir uma situação dessa, vários momentos em que você tinha ali uma situação de quarta descida, teve uma 4ª-para-20 que o Brissett conseguiu converter nessa campanha final, na prorrogação, tudo isso. Eu acho que tá 3-0 os Raiders, mas eu não tenho confiança nenhuma que esse time vai chegar até os playoffs. Tá? Eu vejo equipes muito mais fortes, por mais que os Raiders estejam na liderança da sua divisão. Eu acho que os Chiefs, mesmo 1-2, são mais fortes. Os Chargers nem se comparam, são mais fortes, com o Herbert melhor, por mais que o Derek Carr, seguem shine. Anota aí, Derek Carr é elite. 26 de 43, 386 jardas, 2 passos para touchdown, uma interceptação para o Derek Carr. Mas eu vejo o Broncos com um passinho a mais, com um time mais estruturado, principalmente os Chargers e também os Chiefs, mas os Raiders é que estão 3-0, eles que estão na liderança dessa divisão junto com a equipe do Denver Broncos. Essas são as minhas opiniões, quero saber a sua, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo assim no canal e a gente volta nesta terça-feira. Aquele abraço!